Bem, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as equações diferenciais exatas. Elas são um pouquinho mais difíceis do que os métodos que a gente viu anteriormente, porque agora a gente vai precisar de uma fórmula, tá, para entender como que ela vai acontecer, tá? Então, vamos ver aqui como que elas aparecem, tá? Para vocês entenderem aqui como que é. Então, as equações diferenciais exatas, elas vão ser, né, vão aparecer como uma função m de xy dx mais uma função n xy de vezes dy igual a zero, ou dessa outra maneira aqui, mxy, nxy e aí o y'. É a mesma coisa, tá? Aí aqui, o que eu preciso é que a derivada parcial da m em relação a y seja igual à derivada parcial da n em relação a x. Se isso acontecer, significa que essa equação é uma equação exata. E aí sim, eu vou usar esse sisteminha aqui como referência para a minha solução. A resolução desse sistema, tanto faz, você que escolhe. O importante é que você tenha essa condição inicial aqui sendo respeitada, né? Caso isso aconteça, aí essa segunda parte aqui da solução do sistema, você pode escolher qual jeito você quer fazer, tá? Eu vou mostrar um jeitinho aí em específico, mas vocês podem escolher sem problema algum, tá? Bom, vamos olhar então o que a gente tem aqui. Eu tenho então no item A essa equação aqui e o primeiro passo é verificar se de fato a derivada parcial da m em y é igual à da n em x, tá? Então vamos lá fazer isso. Ops. Eita. Deixa eu selecionar aqui o nosso item A. E vamos fazê-lo aqui. Então vamos lá. Acho que dá para botar esse item A um pouco mais para cima, né? O que vocês acham? Ai, meu Deus. Agora sim. Então vamos lá. Item A. Vamos resolver. Então, primeira coisa, a gente precisa ver que o m é quem multiplica o dx, certo? Então, vamos olhar aqui. O nosso m, para esse exemplo, vai ser 2xy menos 3. E o n é o x ao quadrado mais 4y, que é quem está multiplicando o dy, né? Então, é ele quem eu vou chamar de n. Eu preciso fazer a derivada parcial da m com relação a y. Então, derivando isso daqui em relação a y, eu tenho 2x de resposta. A n eu vou derivar em relação a x. A derivada parcial da n em relação a x é 2x. Veja que essas parciais são iguais. Então, significa que, ok, essa nossa equação aqui, ela é uma equação exata, então a gente pode usar esse sisteminha aqui para resolver ela. Como que vamos fazer isso? Bom, veja que nessa primeira equação, ela fala que a derivada parcial do fão em relação a x é m. Esse fão aqui é quem a gente está procurando, tá? É o nosso objetivo. Então, vamos dizer lá, então, que a nossa derivada parcial do fão em relação a x vai ser m. Então, vamos ver o que a gente pode escrever com relação a isso. Bom, se a derivada do fão em relação a m, em relação a x, é m, então eu posso dizer que a integral em relação a x disso, e eu vou integrar também o outro lado em x, e consequentemente, né, se eu estou fazendo a integral de uma derivada, então eu saio direto com a função. Então, o meu fão, né, pensando lá que a nossa equação era a derivada em x, se eu integrar a derivada, eu saio com a própria função original. E aí, consequentemente, eu preciso integrar o meu m, que é 2xy menos 3. Cuidado aqui, hein? Você precisa pegar o m e não a derivada do m. Então, vamos integrar isso daqui em relação a x, né? A gente vai ter 2x² y sobre 2 menos 3x mais uma constante. Só que essa constante aqui, ela é uma constante especial, tá? Já vamos falar sobre isso.
Continuando a continha aqui, a gente vai ter que o nosso fão vai ser x² y menos 3x mais essa constante especial. Veja, esse fão, ele é uma função de x e de y. Essa constante aqui, uma vez que você derive ela em relação a x, eu posso pensar que se ela for uma função de y, se eu derivar ela em relação a x, ela vai funcionar como se fosse uma constante, certo? Portanto, eu vou trocar aquela constante ali por uma função de y que eu não sei qual é, mas eu vou descobrir. Como? Adivinha? Usando o outro lado lá daquela equação. O outro lado da equação, né? O primeiro dizia que a derivada do fão em x era m. E o segundo dizia que a derivada do fão em y era n. Bem, quem que é o fão que a gente está supondo? É essa expressão ali. Então, eu vou fazer a derivada em y dessa expressão que a gente encontrou aqui do lado da esquerda a partir do m. Ok? E o lado da direita é o n. Quem que é o n? x² mais 4y. Então, agora eu vou derivar em relação a y esse ladinho aqui. Então, derivando em y ali, vai ficar x² menos, derivou isso aqui em y, 0, mais, e essa g, como que vai ser? Essa g a gente não sabe, né? Então, eu vou deixar indicado a derivada dessa g, porque eu não sei quanto que ela não vai ser 0, até porque a g é uma função de y. Então, tá aí o pulo do gato, né? Aqui, se a gente tivesse deixado uma constante, se a gente fosse derivar agora em y, ia dar 0, né? Então, por isso que é importante fazer essa troca aqui, beleza? Lado da direita, x² mais 4y. Veja, eu tenho esse x² aqui, passa para o outro lado negativo, vai simplificar, e aí eu fico que a derivada da g é 4y. Para simplificar isso, como que eu vou fazer? Vou passar a integral em ambos os lados da minha equação. Se eu passo a integral aqui do lado da esquerda em relação a y, eu vou ficar com a g de y apenas. E o lado da direita, integrando em y, vai ficar desse jeitinho aqui. Agora sim, essa constante que apareceu, ela não tem mais nenhuma dependência, porque a gente viu a g de y e não uma g de xy, beleza? Portanto, eu posso dizer que a minha g de y vai ser 2y² mais uma constante. Essa informação que eu acabei de encontrar aqui, deixa eu dar um destaque nela. Essa informação que eu acabei de encontrar aqui, eu vou substituir aonde? Ali, aonde eu tinha a minha g de y, né? Então, finalmente, eu posso dizer que a minha fão de xy, que é o meu objetivo, né? É x² y menos 3x, mais a g de y que a gente achou, que é 2y² mais c. E aí está a solução geral do problema, tá? Não temos condição inicial, portanto, paramos na solução geral. Beleza? Então, aqui a gente fez como? Fez ali o teste e usou a primeira equação, com a resposta da primeira equação foi para a segunda. Vamos agora fazer esse item B aqui e ver o que a gente pode fazer. Então, vamos ver se, primeiro de tudo, o item B também é uma exata, né? Então, é o primeiro critério aí de escolha para a gente conseguir resolver, né? Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Opa! Aí. Então, item B. Vamos lá identificar o M e o N, né? Então, mais uma vez, lembre-se que quem multiplica o dx é M e quem multiplica o dy é N. Então, M é quem multiplica o dx. Y, e na x, mais 2e na x, mais y ao quadrado. E o N é e na x mais 2xy. Opa, deixa eu tirar isso aqui daqui. Vou derivar a M, lembrar as fórmulas, né? Senão, vou derivar a M em Y e a N em X. Então, a parcial da M em Y vai ser e na X mais 2y. E a derivada parcial da N em X vai ser e na X mais
2y. São iguais? São. Então, isso significa que eu posso considerar que a B também é uma exata. Feito isso, né? Respeitada a condição, vamos então para essa fórmula ali. Vamos ver o que a gente consegue concluir dela. Então, só colar a fórmula aqui para a gente não se perder. Vou deixar ela aqui em cima, para não me atrapalhar. Então, vamos lá. Eu vou agora usar a segunda equação aqui para iniciar a partir dela, tá? Só para vocês verem como tanto faz. Então, essa segunda me diz que a derivada parcial da fona em y é igual ao n, ok? Bom, se isso aqui é igual ao n, né, a derivada dela em y é n, então a integral dela em y também pode ser válida se eu passar dos dois lados. A integral de uma derivada é a própria função, e ali eu vou integrar, então, o nosso n, que é ex mais 2xy, tudo isso em relação a y. Então, o nosso fão será y e na x mais 2xy ao quadrado sobre 2, mais aquela constante especial, não esquece dela. Agora, ela não é g de y, ela é g de x, porque agora o y é quem a gente está trabalhando, né? Ali, a gente estava trabalhando com o x, por isso era a questão de que aqui é uma função de y, porque a derivada seria zero se eu fosse derivar em relação a x. Agora aqui não. Essa derivada não vai ser zero se eu derivar... Perdão. Essa derivada só vai ser zero se ela for em relação a x. Se fosse em y, né, se fosse gy, do jeito que a gente fez anteriormente, aí a derivada não ia ser zero, né? A gente ia ter que fazer a conta. Ok? Então, vamos dar uma ajeitadinha nesta f. E aí ela vai ficar e na x mais xy ao quadrado mais g de x, que é o nosso pulo do gato. Agora, né, vamos usar a primeira equação, né? Usamos a segunda, beleza? Agora vamos para a primeira. A primeira fala que a derivada em x dessa equação que a gente supôs aqui vai ser m. Então, eu vou derivar em relação a x essa equação que a gente encontrou. Y e na x mais x y ao quadrado mais g. E isso supostamente é igual ao m, que é yex mais 2ex mais y ao quadrado. Então, vamos derivar isso daqui em em x. Então, vai ficar a constante aqui que está multiplicando a função mantém, mais, derivando esse x fica só o y ao quadrado, mais a derivada em x da g, que eu não sei qual é, então fica indicado. Do outro lado, eu não vou fazer nenhuma continha, mantém aquele lá. Y ao quadrado da esquerda e o da direita simplifica, y e x também. Então, eu tenho que a derivada em x da g é 2ex. Como que eu vou resolver esse problema? Eu vou integrar ambos os lados em x. Tá aí. Agora, nessa integral, deixa eu descer mais uma aqui. Opa. Aí. Agora, nessa integral, eu vou ter que a minha g vai ser essa integral ali em relação a x. Então, 2ex mais uma constante. Agora, não preciso mais dizer que essa constante é uma especial, porque eu já passei pelas duas variáveis, né? Então, substituindo agora essa informação lá no meu fão, eu tenho ele, então, finalmente, né, a resposta de y e na x, xy quadrado, mais a g que a gente encontrou, que é 2e na x mais a constante. Tá bem? Então, usando bem aí essas fórmulas, tá? Cuidado aí na hora dessas substituições, não se perder aí na hora de trocar ou colocar aqui ao invés de y, x, é comum acontecer. Então, toma um cuidadinho ali só para você não se perder, tá? Só vou dar uma destacadinha aqui para vocês saberem quem que é o quê, né? Aqui seria aquela tal daquela constante, né? E aí ela aparece aqui
como resposta, aí basta que a gente substitua lá no finalzinho. Mesma coisa foi o que a gente fez aqui, né? O 2y² mais c entrou no lugar da g de y, beleza? Então, basicamente, ela é um pouco mais difícil, porque você precisa resolver um sistema, né? Então, ela dá um pouquinho mais de trabalho, mas em suma é bem tranquilo, né? Se você for prestar bem atenção ali, é basicamente fazer formulinha ali e integral, né? Como eu disse, integral é vida agora, né? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer coisa, chama a gente lá que a gente pode te ajudar.